E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos estudar um pouquinho sobre répteis? Vem comigo! Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre répteis, mais um grupo aí do filo dos cordados e o primeiro que teve sucesso absoluto no ambiente terrestre. A gente percebe agora nesses animais que eles possuem uma pele seca, queratinizada, que protege ele contra o ressecamento do sol. Então ele pode ficar mais tempo em excesso exposto à radiação solar, que ele não vai sofrer essa desidratação como um anfíbio sofreria. Além disso, ele independe da água para reprodução. O desenvolvimento dos filhotes de um réptil acontece dentro de um ovo, mas um ovo amniótico, um ovo que tem uma casca dura, resistente, e dentro desse ovo tem os anexos embrionários para manter esse bebê em pleno desenvolvimento. Atualmente são descritas 7.000 espécies de répteis, então ele tem uma ampla biodiversidade e essas espécies estão distribuídas em 4 grupos. Um grupo conhecido como Chelonia ou também Testudine. Nesse grupo a gente tem as tartarugas, que são marinhas, os cágados, que são aquáticos dulcícolas, e os jabutis, que são terrestres. O que eles têm em comum? Eles têm uma carapaça. Essa carapaça ela é feita do concrescimento da coluna vertebral na parte dorsal e na parte ventral. O plastrão, que é aquela estrutura que a gente chama na parte ventral, ela é formada pelo concrescimento do externo, que é esse osso que conecta os ossos que formam as nossas costelas. Então a gente tem aqui os esquamatas. Esquamata são répteis conhecidos como lacertílios, e aí eu tenho os lagartos, iguanas, lagartixa, camaleão, e aqueles que não têm membros locomotores, os ofídeos, representados pelas serpentes. É importante a gente falar que quando a gente observa uma serpente, estuda, fala sobre, a gente tem que dar o nome de serpente, esse é o nome correto. O nome que a gente usa quando chama de cobra, a gente chama isso de forma popular. Por que a cobra foi inserida no nosso vocabulário? Assim como quando os portugueses chegaram no Brasil e acharam que aqui era a Índia, quando eles viram as serpentes aqui do Brasil, eles acharam que eram as serpentes que eles encontrariam lá na Índia. E aí eles pensaram, portanto, que era naja. A denominação cobra, ela é usada para se dirigir a uma serpente específica, conhecida como naja. Mas enfim, popularmente, de forma errônea, a gente acaba chamando tudo de cobra, né? Quando a gente vê um réptil sem as patinhas, né? Sem os membros locomotores. A gente tem o grupo aí do crocodile, a gente tem os crocodilos e jacarés. Tem várias diferenças entre eles, mas a mais visível é a dentição. Então, quando a gente vê um crocodilo, a gente consegue, mesmo de boca fechada, a gente consegue ver os dentes superiores e inferiores. Já um jacaré, se ele tiver com a boca fechada, a gente consegue ver somente os dentes superiores. O Rhicocephalia é um grupo que tem pouquíssimos representantes e a gente tem ali como um principal exemplo a tuatara. Parece um lagartinho, parece uma iguana, se a gente observar a foto, mas ela tem algumas particularidades. Esse indivíduo, ele consegue suportar baixas temperaturas e ele também tem uma taxa reprodutiva bem baixa. Ele habita regiões como a Nova Zelândia. Vamos falar um pouquinho sobre as novidades evolutivas que surgiram nesse grupo que fizeram com que ele tivesse, então, sucesso reprodutivo no ambiente terrestre. Os répteis, eles possuem um revestimento queratinizado. Muitas vezes essa queratina se acumula formando placas córneas, como é o caso do grupo do Crocodilia. Eles possuem ovo com casca protetora, ovo amniótico. Dentro desse ovo tem os anexos embrionários, né? O córion, que faz as trocas gasosas, o âmnion, que hidrata e que protege contra choques mecânicos, esse baby reptiliano. E ainda tem o alantoide, que é a bolsinha de excretas, e temos ali o saco vitelíneo, que é a bolsinha nutritiva, né, onde tem o vitelo. Então, esse ovo é cheio de anexos embrionários. A respiração é pulmonar, todos eles têm pulmão e o pulmão é super desenvolvido. É um pulmão maior do que os anfíbios, então ele tem uma área maior para a realização de trocas gasosas. Mesmo que esse réptil tenha hábitos aquáticos, ele precisa vir até a superfície para fazer a captação de oxigênio.
A gente abre uma exceção aqui para as tartarugas, que as tartarugas elas ficam tanto tempo no mar, debaixo da água, que elas têm um sistema respiratório auxiliar. Elas fazem uma espécie de respiração cutânea. Elas conseguem fazer a captação de oxigênio por mucosas faringianas que tem na superfície da pele delas. Eles possuem olho com glândulas lacrimais para proteger essa região ocular e, além disso, também possui uma membrana nictitante, que também faz essa proteção contra o ressecamento, que faz a proteção, né, quando entra em contato com a água. A excreção também é uma adaptação ao ambiente terrestre, então eles excretam ácido úrico. Ácido úrico é uma substância pouco solúvel e pouco tóxica também. Outra coisa, a fecundação é interna e eles ainda continuam sendo ectotérmicos. Uma coisa bem interessante que cai em algumas provas de vestibular, que o réptil ele é considerado um grupo parafilético. O que é um grupo parafilético? É quando eu estudo todos os membros daquele ancestral comum. Então eu tenho um ancestral comum, mas eu estou lidando com todos os descendentes desse ancestral comum. Não é o que está acontecendo aqui nos répteis. Eu estou lidando com alguns membros desse grupo e eu estou tirando a ave, então eu estou estudando um grupo parafilético, como se a ave tivesse que ser um réptil e acabou sendo retirada dali porque surgiram outras novidades evolutivas ali na ave, beleza? Então olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia dos répteis. Como que funciona o organismo deles? Então primeiro vamos começar pelo tegumento. Eles têm uma pele desprovida de glândula, mas altamente queratinizada, né, que impermeabiliza essa pele, deixa ela ressecada e ainda há a formação de placas córneas. Quanto ao sistema digestório, completo, inclusive eles têm glândulas salivares, né? Tem glândulas digestivas como o pâncreas, o fígado, e ainda por cima o alimento passa por todo o sistema, todo o tubo digestório, inclusive intestino delgado, intestino grosso, só que ele vai finalizar na cloaca. Então tem essa estrutura única aí que serve para fazer cocô, fazer xixi e também para reprodução, né? Cloaca, 3 em 1. Que mais que a gente percebe? A respiração pulmonar, e a gente tem que dar uma atençãozinha ali para a tartaruga, que além do pulmão, como ela fica muito tempo dentro da água, ela ainda tem as mucosas faringianas. A circulação desses animais é fechada, é um sistema de vasos, é dupla, mas ainda é incompleta. A mistura de sangue arterial e venoso. O coração depende de quem a gente está falando. Tirando o grupo do crocodília, todos os outros têm 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. E o sangue arterial e venoso acaba se misturando no ventrículo. Agora, o crocodiliano, ele tem 4 cavidades, bem fechadinhas, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que mesmo assim o sangue continua se misturando. Ele se mistura por um orifício chamado de forame de Panisa. Falando sobre o sistema excretor, eles têm rins metanéfrons, eles excretam ácido úrico pela cloaca, só que tem uma coisa interessante, répteis que vivem em ambiente com muito acúmulo de sal, como as tartarugas, por exemplo, elas têm um outro órgão excretor para eliminar o excesso de sal. As tartarugas, elas têm glândulas oculares, elas liberam sal por essas glândulas oculares. As iguanas, elas têm glândulas nasais e elas conseguem liberar pelas narinas o excesso de sal também. Quanto ao sistema nervoso, é bem desenvolvido, tem um encéfalo, medula espinhal, né, um sistema nervoso central, e desse encéfalo partem 12 pares de nervos cranianos e da espinha partem 12 pares de nervos raquidianos. Quanto aos órgãos dos sentidos, a gente percebe que eles têm botões gustativos, e eles têm também células quimiorreceptoras nas narinas. As serpentes e os lagartos, eles têm ainda alguns sensores a mais. Por exemplo, eles têm uma região no palato, que é no céu da boca, conhecida como órgão de Jacobson, e eles conseguem também detectar o odor. Então, além das células quimiorreceptoras da narina, ainda tem esse órgão de Jacobson e ainda tem a língua bífida, que tem também células sensoriais ali que captam o odor.
As serpentes ainda, elas têm entre o olho e a narina uma fosseta loreal, que é tipo um sensor térmico que consegue perceber, por exemplo, a presença de presas, principalmente se essas presas forem animais de sangue quente. Quem são os animais de sangue quente? Os animais homeotérmicos, mamíferos e aves. Ela consegue então perceber a presença, né, da presa pela mudança da temperatura do ambiente. E para a gente finalizar essa parte de fisiologia, só retomando a questão da reprodução. A reprodução é interna, o desenvolvimento é direto. Esse desenvolvimento vai acontecer dentro de ovos e esses ovos eles podem se desenvolver fora do organismo da fêmea, nesse caso é ovíparo, ou dentro do corpo da fêmea, ovovivíparo. E é isso, minha gente. Agora é hora de fazer aquele esquemão com o nosso resumindo! Então, galera, pegue a sua caneta e o seu papel e vamos ao nosso esquemão de estudos sobre répteis. Répteis são animais que possuem a pele seca, queratinizada, são ectotérmicos, conquistaram com sucesso o ambiente terrestre, pois possuem ovos com anexos embrionários, respiração pulmonar. Além de fazer fecundação interna, excretam também ácido úrico no ambiente. A sua sistemática é classificada em 4 grupos: os quelônios, compostos por tartarugas, jabutis e cágados, que apresentam um corpo protegido por uma carapaça; o crocodile, que tem corpo alongado, recoberto de placas córneas queratinizadas, como crocodilos, jacarés e gaviais; o ricocefália, que parecem lagartos, mas sobrevivem a baixas temperaturas, como a tuatara; e os escamados, divididos em lacertílios, lagartos, lagartixa, iguana e camaleão, e os ofídeos, as serpentes. Quanto à sua fisiologia, podemos destacar que o sistema digestório é completo e eles possuem várias glândulas digestivas, como o fígado e o pâncreas, e excretam as fezes pela cloaca. O sistema respiratório é pulmonar e isso aumentou muito a área de trocas gasosas. A excreção ocorre por rins metanéfricos e excretam ácido úrico também pela cloaca. O sistema circulatório é fechado, a circulação é dupla e é incompleta, porque as cavidades são quase separadas pelo septo de Sabatier. Os crocodilos possuem um coração com 4 cavidades bem formadas e separadas, mas o sangue ainda se mistura pelo orifício chamado de forâmen de Panizza. Possuem hemácias nucleadas e ovais. O sistema nervoso é central, encéfalo mais medula, e o periférico é composto por 24 pares de nervos. Os sentidos, eles possuem olhos com glândulas lacrimais, as 3 orelhas, externa, média e interna. Cobras e lagartos não possuem tímpano. Eles possuem ainda na língua botões olfativos, um olfato bem desenvolvido, e as cobras têm o órgão de Jacobson, que é uma estrutura olfativa auxiliar que serve como termorreceptora. A reprodução são dioicos com fecundação interna, desenvolvimento direto, ovíparos ou ovovivíparos. Galera, simbora testar os nossos conhecimentos e até a nossa próxima aula. Beijos no coração!